Deus tem uma palavra de vida para você nessa noite. Se você se encontra numa situação que está muitas vezes perguntando o que fazer da vida, qual caminho trilhar, o melhor guia que temos na vida é a Bíblia Sagrada de Deus, a qual Ele deixou suas palavras escritas aqui como um passaporte, dizendo: aqueles que seguirem esse guia, aqueles que viverem essa palavra, aqueles que guardarem, e não só guardarem, mas também procurarem cumprir cada versículo contido aqui nessa Bíblia, vai ter a oportunidade de habitar comigo no novo céu e na nova terra. A palavra de hoje se encontra em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, e o que diz nesse versículo? Esse versículo conta sobre se formos cumpridores da palavra, não aqueles somente ouvintes. Muitos ainda se encontram na situação de ouvintes da palavra de Deus, adoram ouvir a palavra, adoram ir para a igreja, gostam de ir para os cultos, para as cerimônias, verem pregadores, escutam até pela internet pregadores, mas não procuram cumprir a palavra de Deus. E se enganam a si mesmo, dizendo: não, mas se eu ouvir a palavra de Deus, Deus vai chegar naquele grande dia e vai dizer: não, mas pelo menos ele ouviu a minha palavra, pelo menos ele gostava de ir para a igreja, pelo menos ele ia nas missas, pelo menos ele ouvia o pastor tal, pelo menos ele abria na rede social e via uma pregação. Não, não é isso que vai fazer você entrar no céu, não é isso que vai fazer você habitar com Deus para a eternidade. Não, é que você tem que abrir a sua mente para um único versículo que tem aqui, esse versículo 22 do capítulo 1 de Tiago, diz assim: não sedes só ouvintes, não vão só ouvir a palavra. Ouvir é bom, é saudável, é bonito, mas cumprir a palavra. É como se fosse um manual. O manual como você compra qualquer objeto, vem um manual escrito lá: faça isso, isso, isso. Se você ler o manual e não cumprir o que está no manual, o objeto que você comprou não vai funcionar corretamente. Vai acontecer algum problema durante o percurso daquele objeto, vai queimar, vai dar algum problema, não vai ligar, não vai funcionar corretamente. Aqui é o manual da vida. Está escrito aqui o caminho da nossa vida, do começo ao fim, da humanidade inteira. Se seguirmos esse manual aqui, nenhum problema vai acontecer no nosso caminho. Fala: não, mas aconteceu problema com Jó, aconteceu problema com Abraão, aconteceu problema com Davi. Mas todos os problemas que aconteceram foi quando eles pisaram fora desse caminho aqui, ó. Foi quando eles pisaram fora desse manual. Então, se você se atentar para esse manual, para cumprir, você não vai ter problema. Que Jó, naquele momento de luta que ele passou ali, todo mundo ao redor pensando que ele estava errado. Mas Jó sabia que não estava errado. Ele até mandou Deus colocá-lo em uma balança para ver se ele mesmo estava errado, que ele não sabia se ele estava errado. Teve toda pessoa ali ao redor dizendo que ele estava errado, que ele estava quase acreditando. O que foi que aconteceu? Deus mudou o cativeiro dele, não quando ele perguntava, mas quando ele começou a parar com as perguntas, começou a orar pelos amigos deles. Falou assim: eu vou parar de questionar tanto Deus, vou parar de fazer tantos questionamentos por Deus. Eu sei que, por fim, o meu Redentor vai me tirar dessa situação, então eu vou parar com essa situação aqui que eu estou passando e vou pensar na dos meus amigos, que eles estão sofrendo nesse momento, vendo eu sofrer. Então eu vou orar para que Deus venha consolá-lo, que Deus venha fazer algo por eles, para que eles possam entender o que eu estou entendendo agora que eu estou passando aqui nessa situação. Jó sabia que aquela situação que ele estava passando era só um momento, era só uma folha da sua vida, que Deus ia virar a qualquer momento para escrever uma nova folha de alegria. Foi quando ele aconteceu. Ele orou pelos seus amigos, Deus virou aquela folha e começou a escrever uma folha de alegria da história de Jó. Então, se você nessa noite quer saber como é que vai ser virado, quando você parar de olhar para os problemas e entender que esses problemas, na verdade, estão se forjando, como se fosse compactando você numa forma que Deus quer que você seja. Uma forma que Ele está lapidando conforme o querer dEle. Então, se está doendo, se está sofrendo, se está passando momentos de dor, de perda, agradeça a Deus. Porque Deus Ele não vai podar uma árvore que Ele não vai usar. Ele só vai podar uma árvore que Ele tem cuidado de usar. Assim como o lavrador, Jesus falou dos galhos secos. Os galhos secos é jogado no fogo. Mas os galhos bons, que dão fruto, Ele polda. Poldar é isso, quando começa a doer. Ele tira algumas galhas, tira alguma coisa da gente, dói. Mas para que a gente possa dar mais fruto. E o versículo diz assim, 1 de Tiago, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Que possamos guardar isso no coração. Fiquem na paz.